Olá pessoal, o objetivo dessa videoaula é apresentar para os usuários do sistema WSIC como se faz o cadastro e o envio de uma SIC ou de uma RCD para o escritório central. Eu tenho aqui já o atalho do WSIC, vou dar 2 cliques nesse atalho, ele vai abrir a primeira janela, que é a janela principal do sistema, dou um clique nessa janela e vou digitar aqui o meu operador e senha. No meu caso vou entrar com o meu nome de usuário e a minha senha. Ele vai então abrir o sistema e a partir daqui eu vou começar então a fazer o cadastramento da SIC. Bom, a primeira ação que nós devemos fazer é verificar o centro de custo que está definido, ou seja, o centro de custo padrão. Então, quando eu entrei no sistema, ele já entrou definindo o centro de custo 1001. Isso é o centro de custo que foi definido lá no cadastro de senha. Se eu quiser fazer a alteração desse centro de custo, ou seja, todas as vezes que eu for entrar no sistema, ele venha com um novo centro de custo padrão, eu vou entrar no cadastro de senha, vou digitar a minha senha, vou na opção de definições gerais e alterar essa opção aqui de VAR centro de custo. Então, se eu passar aqui, por exemplo, para 1002, todas as vezes que eu entrar dentro do sistema, ele já vai vir definindo esse centro de custo padrão. No meu caso, eu vou voltar para 1001, que o meu exemplo aqui agora não seria esse. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu sei que o meu centro de custo padrão é 1001, mas eu gostaria de fazer agora uma compra para um outro determinado centro de custo. Então, eu vou clicar na opção de definição do centro de custo e vou escolher qual que é o novo centro de custo que eu quero utilizar. Eu tenho duas formas aqui, eu posso pesquisar pela descrição ou pelo código. E também, se eu clicar no botão pesquisar, ele vai mostrar a relação de todos os centros de custos disponíveis para que eu possa fazer requisição de material. No caso aqui eu vou escolher a opção de código primeiro, vou colocar o código, por exemplo, 1002. Vou clicar no botão pesquisar, então ele selecionou somente os códigos que satisfaçam essa condição. Clico no código do centro de custo, clico no botão copiar, ele vai fazer uma pergunta, você deseja alterar o centro de custo da RM número 1? Porque no caso a RM número 1 ela veio com o centro de custo padrão 1001. Então ele já verificou aqui que o centro de custo é diferente, aqui eu vou colocar que sim, então ele mudou ali para o centro de custo 1002. Então a minha SIC agora, se eu inserir itens nessa SIC, ele vai... o comprador ele vai fazer a compra direcionando para esse centro de custo, ou seja, o local de entrega será esse centro de custo aqui. Bom, então vou clicar novamente na definição de centro de custo, vou agora procurar o centro de custo pela descrição. Então vou colocar aqui, por exemplo, a administração. Vou colocar administra e vou clicar no botão pesquisar. Por que eu escrevi só administra? Porque nesse caso aqui, esse centro de custo, ele está com C cedilha e acento. Então, às vezes, você não sabe se a pessoa digitou o centro de custo com acento, né? Você pode pesquisar, então, a palavra, parte da palavra que ele vai procurar na relação do centro de custo, todos os centros de custos que satisfaçam aquela condição. Então, nesse caso aqui, eu quero escolher a administração. Clico novamente no botão copiar. Ele verifica novamente que o centro de custo foi alterado. Eu vou clicar que sim, então ele voltou ali para o código 1001, que é o centro de custo que foi escolhido na definição do centro de custo. Bom, feita então a escolha do centro de custo, o próximo passo então é fazer realmente o lançamento da SIC. Aqui eu posso utilizar o campo observação para informar qualquer observação na compra. Por exemplo, eu poderia estar utilizando esse campo aqui para colocar material deverá ser entregue o mais breve possível. No caso aqui agora eu vou clicar na SIC número 1, ele vai abrir na opção de lançamento de itens e vou clicar no botão inserir item e vou colocar qualquer quantidade. Então aqui eu vou colocar uma quantidade de 5, se eu souber qual que é o código do material eu já poderia digitar diretamente o código. Se você não sabe, clique na lupa para fazer pesquisa do material. Você pode clicar no botão pesquisar, ele vai abrir toda a lista para você. O melhor é que você faça a pesquisa pela descrição. Então, por exemplo, vou colocar aqui areia. Areia. Errei. Areia. Aí ele pegou então, né, daquela lista, ele filtrou na lista de material tudo que tem a palavra areia. Argamassa de cimento e areia. Então, areia barra cascalho. Areia lavada, areia comum, areia artificial. Então, vou clicar aqui, eu quero, por exemplo, areia lavada, clico no botão copiar, ele copiou o código para mim no campo, vou dar aqui o tab do computador e vou especificar nessa opção aqui qualquer informação complementar. Por exemplo, eu tenho aqui areia lavada, eu posso ter areia lavada fina e areia lavada grossa, então eu posso colocar aqui que eu quero uma areia
lavada fina, ou seja, é um complemento da descrição do material. A marca, que a gente não tem marca nesse caso desse material, vou colocar o subgrupo da aplicação, que seria a aplicação desse material, vou colocar que vai ser aplicado, por exemplo, em concreto. Vou clicar no botão selecionar, ele já informou aqui para mim o subgrupo da aplicação, e aqui eu vou informar o prazo de entrega. O mínimo do prazo de entrega é 3 dias. Se esse material tivesse sido informado o prazo de entrega lá no escritório central, o operador, ou seja, aquela pessoa que está desenvolvendo aqui, cadastrando a SIC, ele não vai poder fazer alteração do prazo de entrega, porque já é um prazo definido pelo escritório, ok? Então aqui eu vou colocar 3, porque nesse caso aqui eu posso fazer essa alteração, clico no botão gravar item, ok, item gravado com sucesso, e vou inserir mais um item na minha RM. Vou colocar aqui uma outra quantidade, vou procurar um outro material, no caso aqui vou procurar uma brita. Ele selecionou tudo que é brita para mim, ou seja, tudo que tem a brita, né, o nome dentro da descrição do nome. Então vou colocar aqui que eu quero, por exemplo, essa brita 0. Clico no botão copiar, vou apertar a tecla Tab. Aqui eu não tenho mais nenhuma especificação, que é só brita 0 mesmo. Aqui eu não tenho marca também, vou especificar qual que é o subgrupo da aplicação. No caso eu vou falar que eu estou utilizando em concreto. E eu vou deixar aqui o prazo de entrega em branco, ou seja, eu não vou digitar o prazo de entrega. Isso aqui é lógico que sempre você deve digitar o prazo de entrega, mas eu vou simular um erro aqui. Então vou clicar no botão gravar item, item gravado com sucesso. Então, por exemplo, eu não quero mais lançar nenhum item, ou seja, a minha SIC ela só tem esses 2 itens. Então eu vou clicar agora no botão SIC, vou clicar na opção principal e vou mandar concluir a SIC. Clico no botão, olha o que ocorreu. Prazo de entrega inválido do item número 2, ou seja, ele faz uma verificação em todos os itens que eu lancei na SIC e procura algum tipo de erro que eu possa ter cometido na hora de lançar o item. Nesse caso aqui, ele está falando que o prazo que eu informei, ou nesse caso que eu deixei de informar, no item número 2 é inválido. Então clico no botão OK, vou clicar no item 2, vou na opção de lançamento de itens e vou então selecionar o item 2 aqui e vou informar o prazo de entrega. Vamos supor que eu vou colocar aqui 3 dias também. Vou novamente lá no botão concluir SIC e vamos ver. Pronto, agora ele não deu nenhuma mensagem. Se eu clicar aqui em SIC, na coluna OK, ele tem um T, ou seja, true, quer dizer que essa SIC está OK. O sistema verificou os itens que eu lancei e não teve nenhum erro, né? Eu poderia ter também esquecido o subgrupo, ele ia me falar. Se eu tivesse deixado de informar a quantidade, ele ia informar. Então, determinadas coisas ele vai já te avisar de algum erro que você cometeu. Então, nesse caso aqui, a SIC ela foi concluída. Eu não posso mais fazer nenhuma alteração porque a SIC já está fechada. Bom, o que eu posso fazer agora? Eu vou enviar essa SIC por e-mail. Você vê que o envio aqui não está como true, ou seja, esse passo eu ainda não concluí. Então agora eu vou clicar no botão enviar, ele vai abrir o Excel. Bom, após clicar no botão enviar, ele vai abrir essa tela. Aqui vai conter o e-mail da Novos, né, que vai ser o e-mail do escritório central. Aqui eu fiz uma alteração para que essa SIC não vá para o e-mail da Novos. E aqui nessa opção que é o corpo do e-mail, você pode escrever qualquer tipo de observação. Isso aí fica a seu critério. Então clico no botão enviar, ele vai enviar a SIC. E assim que ele enviar também você vai poder visualizar a SIC que foi criada. Ou seja, lá no escritório eles vão estar visualizando esse arquivo aqui. Então você tem lá o número da SIC, que é o número de controle, qual que é o requerente, que é para entregar na obra. No caso aqui eu coloquei administração, vai entregar no centro de curso da administração. A observação que eu havia colocado na SIC e os 2 itens que eu havia lançado. Então isso aqui é o que vai ser visualizado lá no escritório. Fecho essa janela, processamento efetuado com sucesso, OK. Então se eu clicar aqui novamente, aqui o envio passou para true. Então, ou seja, eu já concluí o procedimento que eu deveria fazer para essa SIC. Eu fiz o fechamento da SIC, já fiz o envio dessa SIC para o escritório central. Ok? Então esse é o procedimento aí da SIC. Bom, gente, agora eu vou fazer aqui o lançamento de uma RCD, ou seja, a SIC é a solicitação interna de compra. É aquele material que você vai solicitar ao escritório central para que eles façam a coleta e façam também a compra do material.
Agora eu vou fazer o lançamento de uma RCD. O que seria uma RCD? É requisição de compra direta. É o material que não teve tempo hábil para ser enviado uma SIC para o escritório e eu tive então que comprar esse material de urgência. Isso só deve acontecer nesse caso, somente quando for uma compra de urgência, até porque você tem que informar o escritório por que você fez aquela compra. A gente vai ver isso aí na RCD. Então eu vou clicar aqui em abrir SIC, confirmo o cadastramento da RM número 2, porque no caso aqui eu já tenho a 1, vou clicar no botão sim, ele abriu para mim então a RM número 2 e eu vou clicar no campo fornecedor. Isso, quando é uma RCD, as primeiras informações que eu tenho que colocar é de qual fornecedor que eu efetuei a compra. Aqui aparece uma lista de fornecedores, né? Nesse caso aqui, como o sistema foi instalado recentemente, eu ainda não tenho nenhuma lista de fornecedores. Futuramente vai ter uma integração com o escritório, que já vai aparecer uma lista grande de fornecedores que já consta lá no escritório. Por enquanto, o sistema você vai ter que digitar os dados do fornecedor. Digitando uma vez, ele vai ficar no seu cadastro, não vai ter que digitá-lo novamente numa próxima compra desse fornecedor. Então aqui eu vou digitar o código do CNPJ, vou digitar o meu CNPJ como exemplo, tá? Então vou vir aqui, vou colocar 25 459 587 0001 20. Opa, tá errado. 22. Pronto. Vou colocar o nome do fornecedor. Eu vou colocar um nome mais usual, Casa e Tinta. Eu sei que esse fornecedor não é da Casa e Tinta, mas isso aqui é só para teste, né? Então, Casa e Tinta. Vou pôr o endereço, por exemplo, Avenida Mendes Sá, número 1539, bairro Santa Efigênia, CEP 30 260 270, Belo Horizonte, Minas Gerais. É interessante que você faça todo o cadastro, porque o que vai ocorrer? Quando eu enviar essa RCD para o escritório, e se esse CNPJ não estiver cadastrado na base de dados do escritório, ele já vai, ele vai criar automaticamente esse fornecedor lá na base de dados com os dados que eu informei aqui, tá? Então o máximo que você puder preencher, melhor. Aqui eu vou colocar o telefone 331, ou melhor, não precisa de colocar o DDD, pode colocar só o telefone direto. Vou colocar um telefone aqui 3283 4126. Se tiver um fax, você pode preencher também o número do fax. Bom, por que você tem que informar o fornecedor primeiro? Agora eu vou entrar na opção de lançamento de itens. A gente pode observar que agora ele criou um campo a mais que não tinha quando eu fiz o lançamento da SIC, porque agora eu estou fazendo uma RCD. E como a RCD é uma compra que você já efetuou, então você já tem o valor unitário de cada material que você comprou daquele fornecedor. Então vou colocar aqui o inserir o item, vou colocar a quantidade do material, vou colocar o código, vou fazer uma pesquisa, vamos imaginar que eu comprei dele também uma areia. Aqui eu vou areia comum. Então escolhi aqui, não tem especificação complementar, não tem marca, o valor unitário. Como aqui é metro cúbico, eu estou falando que eu estou comprando 5 metros cúbicos de areia. Qual que é o valor de cada metro cúbico? Não sei quanto está custando hoje, mas vou colocar aqui que seria R$ 32,00. Vou especificar o subgrupo da aplicação. No caso aqui eu vou colocar que vai ser usado em concreto. Oh, perdão, né? Não vou dizer concreto não, vou colocar... Deixa eu ver aqui. Não, põe alojamento, né? Porque areia comum em concreto é complicado. E vou especificar também o prazo de entrega, vou colocar também 3 dias. Então, supondo que seja só esse material, então eu tenho o valor unitário, 32 vezes 5 vai dar R$160, que no caso são 5 metros cúbicos da areia que eu estou comprando. Vou voltar agora na opção de pagamento, na guia de pagamento, e vou pedir para adicionar condição de pagamento, tá? Se eu estiver comprando aqui, eu tenho um valor que é o total da RM, é R$160, e vamos imaginar então que eu comprei de 2 vezes esse material. Eu comprei de 15 e 30 dias, então eu vou especificar 15, ele já vai me informar qual que é a data de vencimento. Vou colocar o valor de R$80, né? Vamos supor que eu estou dividindo aqui em 2 vezes,
A condição de pagamento é à vista, é a prazo? No caso aqui é a prazo, né? Então, vou colocar aqui a prazo. Se eu tivesse que informar tivesse que fazer um depósito na conta do fornecedor, eu informaria aqui qual que é o banco, qual que é o número da agência, qual que é a conta e qual que é o favorecido, ou seja, a conta, o nome da conta do favorecido, né? Então você informaria isso aí também. Nesse caso aqui eu não vou colocar, que vamos imaginar que essa RCD vai para o escritório e o boleto desse fornecedor vai para o escritório para que o escritório efetue o pagamento, porém já vai ter esse lançamento lá. Bom, 15 dias ainda eu tenho uma diferença aqui de R$80, então enquanto eu tiver essa diferença, eu tenho que lançar condições de pagamento. Vou adicionar mais uma condição de pagamento, no caso aqui agora eu vou pôr 30, ele já põe a data, vou colocar agora R$80, a prazo também, não tem banco para especificar e agora eu não tenho diferença nenhuma mais, ou seja, o total da RM bate com o meu total de condição de pagamento. Ok? Se fosse um pagamento só, eu colocaria 0 lá, especificaria o valor de R$160 e já estaria fechado. E aqui eu vou especificar o motivo da compra. Por que eu estou fazendo uma requisição de compra direta? Eu estou fazendo porque é em caráter de urgência, então eu vou especificar isso aqui. Às vezes pode ser uma alimentação, né? Eu preciso de alimentar um novo funcionário, não tinha ainda o ticket de restaurante para ele, então poderia estar utilizando essa RCD para fazer a compra desse marmitex lá, desse funcionário. Então aí tem né, todas as opções aí para você estar utilizando. Então no meu caso aqui eu estou colocando que isso aqui foi em caráter de urgência. Bom, então eu já fiz os procedimentos, né? Eu informei qual que é o meu fornecedor, fiz o lançamento de item dos materiais que eu comprei do fornecedor e já informei também a condição de pagamento. O que eu vou fazer agora? Eu vou então concluir a SIC. Bom, ele não deu nenhuma mensagem, vou verificar aqui na tela e na opção de SIC eu verifico que está ok. Então ele deu um true, quer dizer que está ok, não deu nenhuma mensagem. Então todos os requisitos que eu deveria fazer para que a SIC chegue ao escritório com perfeição foi correto. Agora eu vou enviar, né? Então eu clico no botão enviar, ele vai apresentar aquela tela novamente de envio de e-mail. Se eu tiver alguma observação a colocar, eu também posso estar utilizando aquele e-mail para informar ou especificar algum tipo de informação utilizando a minha própria caixa de e-mail. Bom, então ele abriu aqui, né? Informamos a aquisição dos seguintes itens, ou seja, é um material que já foi comprado. Se eu quiser especificar alguma observação, eu posso especificar, caso não, clico no botão enviar e-mail. E aqui ele me mostra a SIC que foi gerada. Qual que é a diferença? Aqui eu tenho o item, né, da SIC, eu já tenho aqui um valor, que na RCD eu não tenho valor, e tenho na parte de baixo as condições de pagamento que eu lancei. Então essa é a diferença da SIC pela RCD. Ok? Então aqui eu posso fechar a janela e processamento efetuado com sucesso, ok. Se eu clicar aqui agora, eu vou ter que o envio também foi feito corretamente. Então nós temos aqui já o exemplo de uma SIC e o exemplo de uma RCD. Bom, eu posso fazer também copiar uma SIC, né? Ou copiar também uma RCD. O que seria isso? Às vezes eu tenho uma compra de material que é semelhante a essa SIC número 1, e às vezes eu tenho que acrescentar só um item, às vezes excluir um item de uma lista de materiais que eu enviei para o escritório. Então eu posso fazer a cópia dessa SIC. Então vou clicar aqui na SIC número 1, vou clicar no botão copiar SIC, confirma a cópia da SIC número 1, sim. Então ele copiou aqui para número 3, né? Se eu vir aqui eu tenho a número 3, ele passou para falso, né? Que, ó, tanto o ok quanto o envio está falso, para que eu possa então fazer a alteração necessária dentro dessa SIC. Vamos imaginar que o prazo de entrega aqui pode ter sido alterado. Então eu vou entrar no item 1, esse aqui é o item 1 da minha SIC, e a gente pode perceber que eu não consigo, nesse caso aqui, alterar o prazo de entrega. Então o que eu faço? Clico no código, aperto a tecla Tab, que aí ele vai habilitar novamente o prazo de entrega. Ou seja, se esse material aqui for um material que lá no escritório já tiver especificado nele uma condição de pagamento, mesmo eu fazendo esse procedimento aqui, o campo de prazo de entrega ele não vai ser habilitado.
Como nesse material o escritório ainda não especificou o prazo de entrega mínimo desse material, eu posso estar fazendo esse procedimento para alterar o prazo de entrega. Então vamos imaginar aqui que aqui seria 6 dias, também no item 2 vou fazer a mesma coisa. Vou apertar a tecla Tab e vou mudar aqui para 6 dias. Então, essa foi a alteração que eu fiz. Vou clicar no botão SIC e vou mandar concluir a SIC. Ele verificou, não deu nenhuma mensagem. Se eu ir no botão SIC, aqui está True, ou seja, o procedimento dela foi feito corretamente. E agora vou clicar no botão enviar. Ele vai então enviar essa SIC para o escritório, que era uma cópia da SIC número 1, alterando somente ali o prazo de entrega. Bom, então clico no botão enviar, essa SIC então será enviada para o escritório e aqui eu também posso fazer mais uma conferência ou até mesmo imprimir essa SIC aí numa impressora. Bom, então agora eu vou clicar na SIC número 1, vou fazer uma nova cópia da SIC número 1, só que eu vou excluir um item e cadastrar um item novo, tá? Então vou clicar no botão copiar a SIC, confirma a cópia da SIC número 1 sim, ele copiou para a SIC número 4, eu vou excluir o item 2 aqui, ó, eu tenho o item 2 que é brita. Então eu vou vir aqui e vou falar que eu não quero esse item, confirma a exclusão do item 2 sim, ok. Ele excluiu o item 2, agora só tem o item 1. E vou fazer um novo lançamento, inserir item, vou colocar uma nova quantidade, 6, vou colocar um outro código. Vamos imaginar que eu quero aqui também areia. Então ok, eu vou querer areia lavada e areia comum. Copiar, Tab, não vou especificar, né, nada na areia, a marca não vou colocar. Vou especificar o subgrupo, vamos imaginar que eu vou utilizar em alojamento, selecionar e vou pôr aqui o meu prazo de entrega 3 dias. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma cópia da SIC número 1 para a SIC, no caso aqui é a próxima, né? Sempre vai somando um número a mais na SIC, então ele copiou para a SIC número 4 e eu excluí o item 2, que era uma brita, e coloquei no lugar do item 2 uma areia, tá? Caso você queira ver melhor a descrição aqui, ó, você vê que ela está pequena, se você der 2 cliques aqui nesse canto, ele puxa os outros itens aqui e você pode também aumentar aqui com o mouse, aumentar a descrição aqui da SIC, ok? Bom, então eu vou clicar agora em SIC novamente, vou clicar no botão concluir SIC, ele não deu nenhuma mensagem, passou para True, ou seja, a SIC está ok, ela está fechada, e agora eu vou clicar no envio. Aí é o mesmo procedimento, eu vou enviar essa SIC para o escritório. Se eu quisesse colocar alguma observação, eu poderia colocar, não vou colocar, então só vou dar o enviar, vou fechar a janela, e eu poderia então agora proceder com um novo lançamento de uma nova SIC ou de uma nova RCD. Se vocês tiverem dúvida como foi feito o lançamento da RCD ou da SIC, é só vocês voltarem a videoaula quantas vezes vocês precisarem, ok? Bom, então nós vimos aqui, né, nós já vimos o botão abrir SIC, que é abrir uma nova SIC, concluir SIC, depois que eu lanço os itens da SIC, eu clico no botão concluir, para que o sistema faça ali uma varredura nos itens e verifica se eu esqueci algum campo, né? Se eu esqueci de lançar algum campo. O enviar é você enviar a SIC depois de concluída para o escritório. No menu no utilitários, a gente já viu a opção de excluir SIC, né? Eu só posso excluir a SIC enquanto eu ainda não enviei para o escritório, que depois que eu envio eu não consigo mais excluir. É a definição de centro de custo, que é alterar o centro de custo. A gente já viu também como é que se altera o centro de custo. E o botão atualizar também a gente viu quando a gente fez a instalação, né? Ou seja, supondo que no escritório criou um novo material ou tem um novo centro de custo e eu preciso atualizar na SIC, o que eu vou fazer? É só clicar no botão atualizar. Ele vai fazer um acesso ao banco de dados do escritório e vai puxar o que há de novo lá, seja ele material, seja centro de custo ou seja aplicação. Então essa aí é a opção de atualização. Bom, vou fazer aqui mais uma RCD. Vou clicar aqui na opção abrir SIC, sim. Ele abriu a RCD número 5, vou na opção de fornecedores, que é a primeira informação que eu tenho que colocar, 25459-587-000122. E como o fornecedor já existe, ele já pega os dados. Se eu tivesse que ser um novo fornecedor, eu teria que preencher todos os dados. Então, vou agora no lançamento de item, inserir, vou colocar a quantidade do item, vou procurar fazer uma pesquisa do material, areia mesmo, copiar, apertar a tecla Tab, não tem marca nenhuma, vou colocar aqui que o valor é R$32, vou procurar o subgrupo de aplicação, vou escolher aqui materiais diversos, vou colocar o prazo de entrega e clicar no botão gravar item. Registro efetuado com sucesso, vou inserir o item número 2, vou especificar a quantidade,
Vou procurar o código do material, no caso aqui vai ser brita. Apertar a tecla Tab, não tem especificação nenhuma, vou colocar só o valor, 45. Vou procurar o subgrupo da aplicação, no caso aqui materiais diversos, e vou especificar também o prazo de entrega, gravar item. Pronto, registro gravado com sucesso, tem os meus 2 itens lançados, e vou então agora entrar na condição de pagamento e vou adicionar uma condição de pagamento. Vou pôr aqui, por exemplo, que é adicionar condição 0 dias, vou colocar o valor total 257, nesse caso aqui eu não estou dividindo, é à vista, e eu posso colocar também aqui que é em caráter de urgência, e se eu tiver algum valor de frete, eu posso informar aqui o valor do frete. Concluir SIC, ok, não deu nenhuma mensagem, então eu tenho aqui o true, ou seja, o verdadeiro, quer dizer que a minha SIC ela está correta, ou melhor, a minha RCD está correta. E agora eu vou clicar no botão enviar. Aí é o mesmo procedimento, ele vai abrir a tela, se eu quiser colocar alguma observação eu posso estar informando, caso não, só clicar no botão enviar. Então essa aqui já é a minha segunda RCD, tem 2 materiais e tem aqui as condições de pagamento. Fecho e posso agora fazer o lançamento de mais uma SIC. Então acho que ficou claro aí o lançamento da SIC e da RCD. Nós fizemos aí 3 lançamentos de SIC, que é a requisição de compra que vai para o escritório para eles mesmos fazerem a coleta e enviar para a obra ou para o escritório aquela compra. E fizemos também aí 2 lançamentos de RCD, que é aquela requisição de compra direta. Ok? Uma outra coisa que a gente tem, que é interessante observar é o seguinte: supondo que eu estou na obra, só que eu estou comprando um material e esse material seria interessante que esse material ele não viesse direto para a obra, mas ele fosse para o escritório, porque, por exemplo, é um material que precisa ser analisado pelo comprador, se as especificações estão corretas, e depois que ele for analisado, o próprio escritório central vai encaminhar esse material para a obra. Então, na hora quando você estiver fazendo a SIC, é só você marcar essa opção aqui, ó, entregar ao almoxarifado. Então, ao invés do material ele ser direcionado para a obra, ele vai ser direcionado para o almoxarifado, ok? Bom, pessoal, existe esse botão que é utilizado para minimizar o sistema. Às vezes você precisa de checar sua caixa de e-mail, entrar no Windows Explorer ou no Internet Explorer, você pode minimizar o sistema e assim que você tiver resolvido o seu problema, você maximiza clicando com o botão na barra de tarefa do Windows. E após também ter executado todos os trabalhos, você clicar no botão fechar, que é importante para que, se acontecer algum pico de luz, o sistema não esteja aberto, né, num desligamento acidental do computador. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Gostaria que vocês se inscrevessem lá no canal e dessem lá sugestões ou críticas a respeito dessa videoaula para que nós possamos cada vez mais melhorar aí o nosso trabalho. Beleza? Até a próxima videoaula.